Alô, galera! Como será que vai ficar o time do Santos sem esses jogadores que estão aí de saída, que estão sendo negociados? Dois já saíram, né, por questões disciplinares. Natan e Lucas Pires estão afastados e não jogam mais pelo Santos até que sejam negociados. O Michael também já saiu, rescindiu o contrato. Também o Eduardo Bauerman rescindiu seu contrato, está aí já pegando seu voo para a Turquia, né? Já está voando para a Turquia. Né? Além deles, outros jogadores estão na bica para serem negociados, caso do Ângelo, que só falta ali oficializar a negociação com o Chelsea da Inglaterra, e o Marcos Leonardo, que está aí também a caminho da Europa, deve ser jogador da Lazio, se o Santos aceitar a proposta que está chegando na mesa do Santos. Lucas Braga, um jogador que também não deve ficar no Santos, pode ser negociado nessa janela, deve ser negociado nessa janela de transferência do meio do ano. Como é que fica, então, o Santos, sem que, claro, não dá para prever quais jogadores o Santos vai contratar. Então, se ele tiver que contar com o elenco atual, como é que ficaria o Santos? Se o Paulo Turra, novo técnico do Santos, tiver que contar apenas com esses jogadores que vão ficar aí à disposição dele daqui para frente, como é que ele poderia armar esse time? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações, é claro, né? Se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal. Vamos lá. Vamos imaginar, então, sem esses jogadores todos que eu falei, se o Paulo Turra, pensando no jogo de domingo, né? Jogo desta quinta-feira contra o time do Blooming pela Copa Sul-Americana, ele vai colocar outros jogadores, vai testar, não interessa nada para a gente. Vamos imaginar, já pensando no próximo jogo, que ele vai colocar aí a sua força máxima, de acordo com o ponto de vista dele, que é o jogo contra o Cuiabá, o jogo que vai acontecer no domingo lá em Cuiabá. Se ele não fizer muitas mudanças, né, usar aí a base que tem sido utilizada, claro, sem esses jogadores que estão saindo, que já saíram ou estão saindo, como é que ficaria? Bom, ele faria o óbvio, colocaria o David no lugar do Marcos Leonardo, que é o substituto natural, manteria ali Mendonça e Soteldo como atacantes de beirada, Lucas Lima como o armador, Dodi de volante, e Luan Dias, né? Aí eu acho que é uma mudança praticamente certa. Eu já estou colocando como certa a entrada nesse meio de campo do Luan Dias. Né? Vamos aguardar. Nas laterais, com a saída do Lucas Pires, o óbvio seria fazer o que o Odair vinha fazendo, colocar o Gabriel Inocêncio na lateral esquerda e o João Lucas na lateral direita. João Paulo, Joaquim Messias ali não deve ter mudança tão cedo, a não ser que chegue um zagueiro, né, muito acima da média, que já venha para ser titular. Caso contrário, esse trio aí não deve ser alterado na sequência da temporada, João Paulo, Joaquim Messias. Esse é um sistema que é um dos preferidos do técnico Paulo Turra, que é o 4-2-3-1, sistema que ele pode utilizar logo de cara. Se ele quiser mudar o sistema, mantendo a base desses jogadores, ele pode usar um 4-4-2, aí ele coloca o Sandri no lugar do Mendonça, formando um quarteto de meio de campo, deixando o David e Soteldo só na frente. Luan Dias de volante passa a ser meia, o Dodi volante ao lado do Sandri ou do Fernandes, né? Qualquer alternativa aí previsível. Mantendo, né, os dois laterais, João Lucas na direita, Gabriel Inocêncio na esquerda, já que o Lucas Pires não joga mais pelo Santos. Então ele manteria aí a base dos jogadores, sem aqueles que estão de saída ou vão sair, só que mudando o esquema tático. Outra mudança de esquema, com a base com esses mesmos jogadores, ficaria mais ou menos assim, né? Aquele 4-4-2 no losango, com o João Lucas, os laterais, né? Normal, defesa normal, mantém-se ali a primeira linha defensiva, João Paulo, João Lucas, Joaquim Messias e Gabriel Inocêncio, e aí ele tiraria o Sandri ou o Fernandes, colocaria o Dodi de primeiro volante, Luan Dias passaria ali
a ser meia mesmo, seria mantido, né, como meia em relação ao esquema do 4-4-2 tradicional. Agora, no losango, ele ficaria como meia aberto pela direita, Lucas Barbosa poderia ser um meia aberto pela esquerda, Lucas Lima como o meia mais avançado atrás dos atacantes David e Soteldo. Eu coloquei o Lucas Barbosa aí porque não há outro jogador com essa característica. Aliás, há, né? Mas é o jogador que deve ser preferido se ele optar por essa formação. A outra opção poderia ser o Daniel Ruiz, Miguelito. Miguelito eu acho que não vai ter oportunidade logo de cara, eu acho que vai ser mais demorado, né? Em comparação, por exemplo, com o Dodi, Luan Dias, o próprio Sandri, né? O Kevson. E é sobre isso que eu vou falar agora. Essa última formação é caso ele decida chutar o balde e logo de cara colocar os jogadores que não estão sendo utilizados e que têm potencial de chance de virar titular, que tem boas chances de virar titular. Vamos lá. Seria uma formação assim, ó, mantendo o esquema 4-2-3-1, que é o esquema predominante. Aí o que ele poderia fazer? O David ou o Mezenga na frente, né, se ele quiser mudar, inclusive. O David hoje é o substituto natural do Marcos Leonardo, e eu acho que é ele que vai ser titular de começo. Mas vamos imaginar que ele queira mudar tudo, fazer grandes mudanças. Aí ele pode até colocar o Mezenga. De repente ele acha que o Mezenga hoje está mais pronto, mais preparado para ser titular do que o David. E na direita, aí ele coloca o Patati, né? Tira o Mendonça. Não estou gostando do Mendonça, eu quero intensidade, eu quero mais rapidez, quero um jogador jovem. Aí ele coloca o Patati. Pode ser também o Lucas Barbosa, se ele preferir um atacante que seja mais, que tenha característica mais de marcação, que não seja tanto do drible, mas possa recompor o meio de campo, possa ajudar na marcação. Aí a opção melhor seria o Lucas Barbosa, certo? Do outro lado, o Soteldo. Para mim, Soteldo não sai do time. E aí, Luan Dias como o cara do meio de campo, se ele achar que o Lucas Lima, por exemplo, não tem intensidade, não vai competir como ele entende que tem que competir, né? O Paulo Turra já avisou que ele quer jogadores vibrantes, quer jogadores, né, marcando, recompondo. Então, nesse time aí alternativo, nesse time mais ousado, né, eu chamaria de ousado, com mudanças mais radicais, ele já de cara colocaria o Luan Dias, que é o segundo meia assim, mais qualificado que o Santos tem hoje, né? Se a gente considerar que Daniel Ruiz e Miguelito ainda são jogadores de potencial, não são jogadores prontos, o Luan Dias é mais pronto. Então seria ele o substituto natural do Lucas Lima. E aí mantém o Dodi e coloca o Sandri, né, como parceiro do Dodi nessa dupla de volantes. Kevson titular, seria, né, dentro dessa filosofia mais ousada, seria o Kevson o titular, Gabriel Inocêncio na dele na direita, e aí, né, como eu falei antes, Joaquim, Messias e João Paulo, né, os dois zagueiros e o goleiro, certamente serão mantidos aí como titulares, não deve ter mudança entre eles. Essa eu acho que é uma formação que dificilmente ele vai usar de cara, não vai fazer tantas mudanças de uma vez, mas a gente imaginando como poderia ser, se ele resolvesse mudar tudo de cara, seriam essas alternativas, né? Sempre lembrando, gente, que são formações e opções de jogadores sem contar com esses jogadores que estão para sair, né? Imaginando que tudo aconteça da maneira como o Santos espera, que é vender o Ângelo, finalizar a venda do Ângelo, vender o Marcos Leonardo, vender o Lucas Braga, considerando também que os jogadores que já saíram, esses não serão mesmo mais aproveitados, já foram embora. O caso do Maicon, do Bauerman, do Lucas Pires e do Natan, esses dois estão no clube ainda, porque vão ser negociados, mas pela nota oficial, pela decisão tomada pela diretoria do Santos, vão ficar treinando até serem negociados, ou seja, não vão jogar mais pelo Santos. Tá certo, gente? É isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Deixa aí seu comentário, o que vocês acharam. Vocês arriscariam mudanças tão radicais
como essas que a gente mostrou naquele time de preto, com Kevson, David Almezenga na frente, sem o Lucas Lima, com Patati, vocês arriscariam essas mudanças logo de cara para o jogo contra o Cuiabá? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Grande abraço a todos, vejo vocês por aqui. Não esqueçam, hein? Deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, é claro, né, inscreva-se no canal para a gente chegar aí aos 5.000 inscritos ainda neste final de semana. Falta pouquinho, tá bom? Valeu, gente. Grande abraço. Vejo vocês por aqui. Valeu.